Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma noite de estudo. A gente vai dizer assim, porque não deixa de ser um grande estudo quando a gente está reunido. O pessoal está chegando. Muito bem-vindos, então. Que seja neste momento da noite, como qualquer outro momento do dia, quando for oportuno poder assistir. Como eu estava falando, é um momento de estudo. Nós vamos estudar hoje um capítulo bem legal. Olá, tudo bem? Um capítulo bem legal que a Dani, aqui da diretoria, me passou. Aceita a correção, do livro Fonte Viva. Fonte Viva. Quem tem o livro e quiser acompanhar, pode buscar ele. Capítulo 6. Boa noite, boa noite. Vamos, então, iniciar. Sejam bem-vindos e interajam. Vão escrevendo o que vocês pensam, o que vocês vão refletindo junto, porque aí o estudo se torna mais rico, né? Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que ela é muito importante. A prece, ela é necessária, porque a gente roga, então, o concurso dos bons espíritos, dos benfeitores amigos que estão junto com a gente para nos assistirem. Assistir a quem está aqui falando e assistindo a quem está do outro lado ali, então, né? Acompanhando. Então, nós vamos serenando os nossos corações, mentalizando que a equipe espiritual desta casa, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que o diretor espiritual desta instituição esteja aqui conosco, nos intuindo, derramando sobre nós as suas bênçãos, muita luz, para que estejamos, então, receptivos, abertos a todos os ensinamentos que a gente vai estar angariando, vai estar, então, alimentando a nossa alma. Obrigado, Senhor, obrigado a essa equipe de luz que nos assiste e que assim seja. Muito bem. Aceita a correção. É um capítulo muito interessante do livro Fonte Viva e que começa assim. Tem um enunciado, todos os capítulos dessas obras de Chico, por Emmanuel, sempre tem um enunciado de um versículo do Testamento, do Novo Testamento, do Evangelho, tá? Então, esse diz assim: e, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, realmente, não parece ser muito bom, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Esse versículo foi uma carta de Paulo, um trechinho de uma carta de Paulo, escrita ao povo hebreu. Paulo, então, Paulo de Tarso, para o povo hebreu. Seria São Paulo, né? Que nossos irmãos da Igreja Católica assim o chamam. Vamos ver o que ele quis dizer com esse enunciado. Toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Realmente, não é muito agradável, não é muito bom, né? Quando a gente precisa corrigir algo. Quando a gente precisa corrigir algo, principalmente em nós, que é o que a gente vai abordar muito aqui hoje, nesses poucos minutos que a gente tem. Por quê? Porque desacomodar, mexer com o que está aqui intrínseco, gera um desconforto. Não é muito agradável. Mas depois, quando a gente para analisar que houve essa necessidade, que ela foi importante, vale a pena. No final, vale muito, fica muito valioso. E aí, produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela. E aí, o texto fala assim: a terra, sob a pressão do arado, claro, dilacera, rasga, a terra vai sendo movida. Mas o que acontece depois que essa terra é toda mexida? Ela é retificada, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore
quando ela está em regime de poda, fica estranho, né? Podar uma árvore, ela fica até, parece que sem vida. Mas depois ela acaba cobrindo-se de novo de robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte. Ela vai sofrendo os imperativos daquele movimento, ela passa por pedras, por galhos, por árvores. O que acontece? Ela alcança um grande rio e depois ela partilha para a grandeza do mar. Vocês estão vendo como, quando, primeiramente, à primeira vista, algo parece ser ruim, parece ser estranho, e depois se torna tão belo. É aí que nós vamos chegar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Reino complexo da alma, no nosso eu, nos nossos valores morais. A corrigenda é sempre rude. Ela é desagradável, ela é amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, ela resulta em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Bom, muito bem. Vamos colocar o nós neste mundo. Nós temos um plano reencarnatório, a gente renasce e o nosso espírito começa a ser burilado. Como? Desde tenra idade, nós já começamos a ir para a escola. Vamos à escola, aprendemos, temos as lições lá na escola, professores que vão nos dando vários ensinamentos, vão trazendo conteúdos e nós vamos, de uma certa forma, aprendendo. E a gente vai passando de ano em ano. E vão vindo provas nessa escola. E a gente vai realizando a prova. A prova não é muito boa, é ou não é verdade? Quando a gente fez provas, a gente dava um branco, dava uma dor de barriga e fazia aquela prova, tudo bem. E aí a gente ia avançando nos anos escolares. Chega lá na faculdade, chega na universidade, quem pode fazê-la, existe aquele bendito, né? Bendito trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC. Então, quem já o fez, como eu também já o fiz, a gente entrega uma versão, volta aquela versão cheia de destaque amarelo, de sublinhado vermelho, e a gente, poxa vida, mas parecia que eu tinha feito tudo certo. A gente reenvia, porque tem um prazo para reenviar. Reenvia, mas agora vai dar certo. Agora dá certo, porque eu corrigi o que me apontaram. Volta ao TCC. Aquele TCC volta ainda com algumas sublinhados, com algumas anotações. Olha, aqui não tá muito legal, não. E a gente pensa, mas, meu Deus, parece que eu tinha corrigido tudo certo. E a gente reencaminha aquele TCC, né? Até que depois de umas 3, 4, assim, 5 vezes, volta aquele TCC e aí vem o veredito. Ok, você conseguiu, você aprendeu, que bom! Passa a criatura na universidade, né? Tira o seu diploma. Não é assim a nossa vida? Eu quis fazer essa analogia do caminhar do conhecimento, enquanto alunos, a nossa vida é essa escola. A nossa vivência diária é a escola que nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo. Quem é o mestre? Quem é o nosso mestre? Jesus é o nosso mestre. Jesus, esse espírito de escola maravilhoso, é o mestre dessa nossa existência. E ele nos traz lições. Ele nos trouxe valiosas lições que estão contidas no seu evangelho, estão contidas na Bíblia,
estão contidas no manual sagrado de cada um dentro da sua crença. Ali estão as lições do mestre. E ali as lições, a vida é uma escola, isso mesmo, Flávia. Ali é que está o nosso manual. Manual da boa conduta. Manual daquela boa conduta para nos corrigir espiritualmente. Quando a gente pensa que está fazendo tudo certo, que tudo está indo bem, mas daqui a pouco a gente dá umas escorregadas, a gente tem nossos defeitos intrínsecos, sim, mas esse manual de boas condutas do mestre, ele nos vem mostrar o melhor caminho a seguir nessa escola da vida. Então, o nosso educador Jesus, ele nos corrige todos os dias. Basta que nós, educandos, aprendizes nessa escola, tenhamos esse movimento de busca. Esse movimento que faz nos ir ao encontro do que é bom para a nossa alma. Ele nos torna libertador. Exatamente, Sandra Núbia. Nós vamos, então, aprendendo, mas a gente aprende se a gente quer. A gente só vai ter esse movimento se a gente aceitar. Precisa ter vontade de fazer. Caso contrário, a gente fica estacionado, achando que está tudo bem, que a nossa conduta está adequada. E aí, quando vem algumas situações na nossa vida, a gente lamenta, a gente não acha muito bom, chora. E aí, daqui a pouco, a gente acaba tendo que, pela dor, realmente fazer essa mudança. Eu vou seguir o texto que diz assim: o problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. É o que nós estávamos falando. Muitas vezes a gente quer fugir desse processo reparador, porque o nosso ego não nos permite analisar aquilo que nós precisamos ainda melhorar dentro de nós. Porque essa correção não é a correção de estar olhando o outro, é a correção de nós mesmos. É de mim para comigo mesma. É corrigir o que está aqui que precisa ser melhorado. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção da mudança, a bênção da dor, que vem como uma lição reparadora. A dor nada mais é algo que vai mexer conosco, vai nos fazer acordar, perceber e melhorar. Melhorar dentro do contexto que nós estamos vivendo. E seguindo, diz assim: quando nós negamos ou não queremos aceitar o que precisa ser mudado, é ali que as coisas começam a ficar difíceis. Nós precisamos sair da acomodação, parar de usar as bengalas psíquicas, parar de usar a vitimização, porque é uma bengala psíquica, usar daqui a pouco uma tristeza muito profunda, quase que uma depressão, para que as pessoas tenham, olhem para nós e digam, coitadinho, piedade. Mas será que a gente quer estar nessa situação de que nos olhem dessa maneira? Vamos tentar corrigir isso dentro de nós, para podermos acordar e despertar e ressignificar a nossa existência. E pensar, poxa, mas se eu promover essa mudança em mim, eu vou promover uma mudança no meu entorno e eu vou melhorar. E eu vou corrigindo aos poucos aquilo que eu preciso corrigir. Dentro desses valores, dessas situações que eu preciso melhorar. Quando um pai e uma mãe precisam educar os seus filhos desde a tenra idade, né? Sair da zona de conforto, é verdade, Selma. Quando precisam educar desde a tenra idade, por acaso o pai e a mãe dão tudo que o filho quer? Não deveria. Quando o filho precisa do não, ele precisa de um não.
de um não com firmeza, um não com autoridade. Jesus tinha autoridade na fala e Jesus era todo amoroso, Jesus era todo bondade, mesmo tendo autoridade na fala. Ele era brando e pacífico. Quando um pai e uma mãe dão um não ao seu filho, eles estão corrigindo algo. Que aquela criança birrenta, que diz que quer, porque bate o pé, porque quer. Pai e mãe vão perceber quando não é a hora. Ainda não é a hora de um tablet novo, não é a hora de um celular da última moda, só porque o colega tem. Não pode dar aquele tênis que o colega também tem, porque eles vêm e dizem, né? Meu colega tem, eu também quero. Por quê? Porque o não, lá na tenra idade, vai trazer um aprendizado muito grande para esse adulto no futuro. Um adulto que vai ter depois uma vida equilibrada, feliz, saudável. Porque a vida não vai dar tudo o que esse adulto quer, na hora que ele quer. A vida vai dar um não na hora de um emprego. A vida vai dar muitos nãos. Como é que vai ser depois? Então, a criança corrigida na tenra idade, também na adolescência, quando eles vêm e nos testam, adultos mais felizes lá no futuro, que vão conseguir trabalhar dentro de si, dentro do seu contexto social, né? Com harmonia, vão conseguir lidar com muito mais maturidade, porque teve os nãos antes. Fiz aqui também mais umas citações. Não perca, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Exato, aperfeiçoamento da alma, evoluir, melhorar. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. A dor, ela é benéfica. O obstáculo também, porque através deles a gente amadurece. A gente começa, inclusive, a corrigir cegueiras das nossas vistas. Nosso olhar, um olhar da alma, começa a ficar mais apurado. A gente corrige esse olhar. Para isso, eu tenho uma historinha de Chico Xavier que conta assim. Chico Xavier estava no seu local de trabalho e era comum as pessoas, naquela época, onde ele trabalhava, naquela empresa, procurarem Chico. E o chefe dele já não aguentava mais, ele não queria mais esse tipo de perturbação no local de trabalho do Chico Xavier. E aí, essa mulher chegou lá, ela queria muito ser atendida. E ela queria. E ela disse, eu quero falar com o Chico. E o chefe disse, ele não está. E ela foi para a casa de Chico. Lá na casa de Chico, disseram para ela, Chico está no trabalho dele. E essa mulher, perturbadíssima, voltou lá no trabalho de Chico. E Chico tinha saído a serviço naquele momento. A mulher saiu de lá muito braba, da empresa de Chico. À noite, Chico foi atender no centro espírita que ele fazia o atendimento em Pedro Leopoldo. Aí, Chico estava no atendimento, chegou essa mulher. Essa mulher chegou num estado de perturbação, assim, ó, não tinha explicação. Certamente acompanhada por irmãozinhos, né, menos felizes pelo estado que ela estava. E ela chegou para ele e disse assim, quem tu pensa que tu é para não me atender? Eu quero que tu me dê um passe agora. E Chico disse, senhora, calma, senta-se aqui nessa sala e nós vamos lhe dar um passe. Se acalme, por favor. E ela disse, eu quero agora. Chico elevou o pensamento ao alto e disse, Senhor, para dar um passe, a pessoa precisa estar calma, precisa estar bem. E esta mulher
Chico em pensamento, né? Chegou aqui me agredindo e ela está me deixando desconfortável. Um detalhe, ela bateu no rosto de Chico, tá? Ela bateu nos 2 lados das faces de Chico. E Chico, então, imagina, né? Tinha levado 2 bofetões. É assim que tá na história. Chico eleva esse pensamento, faz essa prece, e Emmanuel diz assim para ele: Chico, atende essa mulher. Atende ela com amor. E Chico entendeu o recado. Chico, então, serenou, deu o passe, né, transmitiu o passe nessa mulher e disse: senhora, quando você me procurou na minha empresa, o meu chefe, ele não permite que estejamos lá perturbados por pessoas que me procuram. Ele não quer esse tipo de situação. Eu lhe peço desculpas, eu lhe peço perdão. Eu não podia lhe atender lá. Então, por isso que agora nós podemos conversar com calma. Minha senhora, me desculpa, realmente eu não podia. E essa mulher entra em prantos e ela chora compulsivamente. E sai. Chico olha para Emmanuel, né? Conversa com Emmanuel e diz: Emmanuel, eu tinha razão, né? Sim, Chico, você tinha a razão e ela tinha a necessidade. O que a gente tem que aprender com essa história de Chico Xavier? A olhar para o outro, mesmo que nós tenhamos razão, mesmo que a gente saiba que estamos certos na situação, o irmão que nos acompanha, seja dentro do lar, seja no nosso local de trabalho, mais especificamente, e na maioria das vezes é dentro do lar, esse irmão mais doente de alma, ele tem a necessidade do nosso olhar. Então, ali está uma oportunidade ímpar de realizarmos a fraternidade, realizarmos o amor ao próximo, olhar para aquele irmão que está necessitado de nós, através desse corretivo que não deixa de ser em forma de prece, de um olhar, a escuta, de escutar para aquele irmão, de escutar aquele irmão. Todos os dias nós vamos ter pessoas nas nossas vivências, como essa mulher que tinha agredido Chico. Quantos nos agridem? Quantos nos agridem na alma? Sim, muitas vezes. Mas vamos também olhar ao contrário. Quantas vezes nós agredimos ao outro e nós ferimos a alma do outro através de uma palavra, através de um julgamento. Vamos lembrar das lições do Mestre? Qual é a lição que ele nos deixa no Evangelho? Não julgueis para não ser desjulgados. Então é muito fácil a gente apontar. Vamos apontar para nós. Vamos corrigir o que está aqui dentro. Finalizando o nosso estudo, eu vou trazer, vou relembrar, a Simone Figueiredo tem uma live aqui na página do Jesus de Nazaré, que ela falou sobre Conhece-te a ti mesmo, de Santo Agostinho, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Achei bem oportuna relembrar ela aqui no nosso encontro. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Se todas as noites nós sentássemos na nossa cama e pensássemos: o que eu fiz hoje? Eu
Vamos passar em revista o dia. Eu magoei alguém, eu julguei alguém, eu feri alguém com alguma palavra minha? Pois então, se aconteceu, ali está um despertar para uma corrigenda pessoal. Ali precisa ser observado que eu preciso analisar. Errado. Eu julguei. Cristo disse, não julgueis para não ser julgados. Eu apontei para o outro. Vamos apontar para nós. Somos cheios de defeitos. Senão nós não estaríamos aqui nesse mundo de provas e expiações. A caminho da regeneração. Pois bem, a vida é uma escola, estamos aprendendo. Vocês, eu, todos nós nessa caminhada. Então, antes de olhar, apontar o defeito do outro, apontar o que o outro deveria ter dito, deveria ter feito, vamos apontar para nós. Esta lição de Santo Agostinho, ela é perfeita. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. É verdade, cegueira espiritual não nos deixa perceber aquilo que nós faltamos para com o nosso próximo. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber. Egocentrismo, orgulho, por falta de perscrutar a natureza e o móvel dos nossos atos. Nós mesmos, nossa consciência. É assim que eu desejo encerrar esse diálogo, pensando e deixando essa reflexão para todos nós. Vamos a cada dia, a cada minuto. O ontem já passou. O ontem é passado. O hoje, que estamos então agora nesse momento, à noite, também já é passado. O que foi, o que fizemos, já foi. Não vamos ficar lá no passado. Vamos começar a fazer um novo presente. Um novo despertar no amanhã. Agradecidos a Deus pela oportunidade de despertar, de acordar e poder fazer melhor. Porque o futuro que a gente tanto planeja, ele está lá. Ele é o nosso objetivo, ele é o nosso amanhã. E que futuro que eu quero? O que eu quero fazer de melhor? É ali que está a nossa oportunidade de correção pessoal. Nossa. Ressignificar nossa existência. Para encerrar, nós vamos fazer a nossa prece, que eu fiquei pensando que prece nós podíamos fazer hoje. E eu lembrei de uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no final do Evangelho, quem tem o Evangelho seria tão bom, né, procurar as preces e lê-las com mais frequência. Tem a prece pro anjo guardião. Vamos chamar o nosso anjo guardião. Vamos pedir a ele proteção. Vamos pedir a ele mais discernimento para esse andar nessa escola da vida. Para que a gente possa lá no final das provas da nossa existência sair vitoriosos. Mesmo que com dores, mesmo que com lágrimas, mesmo que com feridas, saiamos mais vitoriosos dessas provas que cabe a Deus nos dar. Então nós vamos cerrando os nossos olhos e nós vamos fazer a nossa prece ao nosso anjo guardião. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, que pela divina misericórdia velai sobre os homens, sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos, mas partilha das nossas alegrias. E tu, meu bom anjo de cada pessoa que está aqui conosco neste momento, não nos abandones, porque necessitamos
tanto de tua proteção, de teu zelo, para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus enviar-nos. E que assim seja. Que assim seja, uma boa noite e que possamos sair melhores do que quando agora aqui adentramos.